Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Amém? É um prazer falar contigo. Hoje nós vamos falar um pouco mais da palavra de Deus. Que você seja abençoado através dessa palavra. Que o Senhor possa, alcançar o seu coração. Hoje nós vamos falar um pouco daquilo que nós temos ouvido. O pastor ele tem trazido palavras a respeito de porta, a respeito de chaves. E hoje eu queria falar um pouco sobre a porta que nós precisamos saber que vem de Deus. A porta que Deus abre. Uma passagem lá no livro de Colossenses, no capítulo 4, se você puder abrir a sua Bíblia. Colossenses, capítulo 4. E nós vamos falar sobre uma passagem do apóstolo Paulo. No domingo nós ouvimos a palavra, foi citado Apocalipse 3, 7, que fala sobre a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, que o Senhor coloca então diante de nós uma porta aberta. Então, nós sabemos que o Senhor, Ele é aquele que tem o controle da nossa vida. Então, temos ouvido da palavra do Senhor, mas nessa noite eu queria falar contigo sobre essa passagem onde o apóstolo Paulo nos ensina que nós precisamos ter essa convicção na nossa vida. Porque mais do que você ter a chave para você abrir uma porta, mais do que você destravar algo na sua vida, nós precisamos ter a convicção de que tudo aquilo que acontece é permissão do Senhor. Então, essa questão do abrir a porta na vida de Paulo, que eu gostaria que você também meditasse nessa noite, é relacionada a isso. O que Deus tem feito que eu preciso ter a convicção no meu coração que isso vem dele. Então aí eu posso ter paz no meu coração para que eu possa prosseguir fazendo a vontade do Senhor. Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Essa palavra de Paulo aos Colossenses foi no momento que ele estava preso. Então veja que Paulo ele estava numa situação totalmente desconfortável. Uma situação em que muitos de nós talvez não teríamos a mesma força. Mas o apóstolo Paulo, se nós formos lembrar de como ele conheceu a Cristo, nós vamos saber que ele foi transformado pelo poder do Senhor. Lá no caminho de Damasco, quando ele então, com ordens ali para perseguir os cristãos, então naquele dia o Senhor Jesus o encontrou, que ele foi tomado então pela glória de Deus e foi transformado. Então um homem que perseguia virou propagador da palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz lá em Atos, você pode ver a partir do capítulo 9, que ele começou então a confundir os judeus
porque, né, aquele perseguidor, aquele que fazia, né, de tudo para que, né, os cristãos não falassem da palavra, não falassem do Senhor Jesus, né, que ele prendia. Então aquele perseguidor, ele então começou a propagar a verdade. Ele começou a propagar a palavra de Deus, né, sem temer os homens, porque ele foi perseguido, né, porque ele fez a vontade do Senhor. Então, veja que quando nós realmente fomos transformados pelo Senhor, a mudança, e essa mudança é evidente, né? Aquele que peca, ele não peca mais. Aquele que andava né, fazendo coisas, né, erradas diante dos homens, ele começa então a confundir os homens para que eles vejam a glória de Deus. Então aquele, né, que fazia, né, algo, né, que era desaprovado pelo Senhor, ele começa a fazer algo aprovado por Deus. Então, você teve esse encontro com o Senhor também. Então pense nisso. Você precisa demonstrar essa transformação de Deus. Eu tenho certeza que Deus, ele foi, né, gracioso para contigo, e através do Espírito Santo ele tem nos ensinado dia após dia, né, a fazer a vontade dele, e nós precisamos, né, tomar como exemplos, né, grandes homens de Deus. Um deles é o apóstolo Paulo. Então, que desde aquele dia do encontro com o Senhor, então ele foi tomado ali, né, pela glória de Deus, e ele, como vaso escolhido, ele começou então a fazer aquilo que era necessário, né, como servo de Cristo. E aqui, aos Colossenses, ele preso, então, né, como eu falei, numa situação totalmente desconfortável, né, mas veja que a mente de Paulo, né, o seu coração era voltado para Deus. As circunstâncias que o cercavam não eram suficientes para tirar, né, a direção que ele tinha de Deus. Não eram suficientes para calar a voz do Senhor na sua vida. Não deixe que as circunstâncias né, de nada que aconteça tire você da presença do Senhor. Não vou dizer que você não vai chorar, que você às vezes não vai se enfraquecer. Nós ouvimos isso na palavra no domingo, não é isso mesmo? Que quando eu estou fraco é ali que estou forte no Senhor. E certamente, né, o Paulo, ele sabia disso. Ele sabia tanto viver em abundância quanto naquilo que ele não tinha. Porque ele sabia das promessas que Deus tinha para ele. Ele tinha essa convicção. Então a convicção que eu tenho que ter no Senhor, ela precisa ser demonstrada através de atitudes de fé. Não atitudes loucas, não atitudes sem nexo, mas atitudes baseadas na palavra, baseadas na promessa do Senhor, baseadas, né, naquilo que eu creio que vem de Deus, nos princípios do Senhor, que são inabaláveis. Então, quando eu tenho essa convicção, né, atrelado a isso, eu consigo, né, como Paulo, diante das circunstâncias, também pensar naquilo que Deus quer para nossas vidas. E aí eu vou conseguir, então, influenciar aqueles que são próximos a mim, influenciar a minha família, meus amigos, ou aqueles que necessitem de alguma ajuda. Porque você, né, foi chamado para ser um promotor, um promulgador da palavra de Deus, propagador da palavra de Deus. Então, Paulo aqui aos Colossenses diz que, né, a história que a igreja de Colossos ela estava passando ali por um momento onde alguns que não professavam a fé ao Senhor, eles tentavam de alguma forma trazer alguma visão diferente sobre aquela igreja, e é exatamente aquilo que nós vivemos hoje no nosso mundo. Nem todos aceitam a fé cristã, e muitos se levantarão para combatê-la.
E nós sabemos que não é contra a carne ou sangue que nós devemos lutar, mas contra os principados e potestades. São hostes malignas. É o diabo fazendo com que as pessoas tentem agir contra nós, que servimos a Cristo. Então, diante disso, Paulo então escreve uma carta aos Colossenses, onde ele dá várias orientações. Se você for ler a carta aos Colossenses, você vai encontrar muitas recomendações. E aqui no capítulo 4, ele fala sobre a oração, em perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Então, sempre dê graças ao Senhor. Eu costumo pensar que, às vezes as pessoas lembram-se do Senhor, de Deus, no momento difícil e os momentos de alegria. Então, ore ao Senhor também, né? Sempre lembrando daquilo que Deus já fez por você. Porque o Senhor, no momento ali de tristeza, de dificuldade, Ele está do nosso lado. Mas certamente, nos momentos de alegria, Ele também está do nosso lado. Ele está do nosso lado, está no seu lado. E esses momentos que nós temos que ser gratos a Deus. Então, quando nós perseveramos em oração, não perseveramos somente porque cremos que o Senhor vai nos socorrer, mas perseveramos porque nós cremos que o Senhor já fez por nós algo maravilhoso, porque Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de graça, de amor. Ele é um Deus que ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Por isso, Paulo, então, sabendo disso e naquela prisão, ele então fala aos Colossenses, olha, perseverar em oração. Deixe de ouvir as vozes dos inimigos que tentam, te confundir e persevera em oração. Fala com Deus, fala com o Pai. E você sempre dando ação de graças por aquilo que o Senhor já fez. Porque o nosso Deus, Ele é conosco. É o Deus Emanuel. E aí ele continua então no versículo 3 dizendo, olha, ore também juntamente por nós. Então fala da humildade de Paulo, da humildade do servo. Eu peço a você, ore pela igreja, ore pela vida do pastor, ore pela liderança, ore pelo corpo ministerial da igreja. Precisamos da sua oração, porque juntos nós vamos ver Deus agindo sobre nós. E por que Paulo falava para que houvesse aquela oração em conjunto? Para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Então, olha a preocupação de Paulo. Olha, persevera na oração, tem ação de graça. E juntamente nós vamos orar para que Deus abra a porta da palavra. Então Paulo ele tinha exata convicção ali de que as portas era Deus que abria, Deus que fechava. Então, na minha vida e na sua vida, eu e você nós precisamos identificar e saber que Deus ele tem esse poder de abrir e fechar. E Ele vai fazer isso, às vezes motivado pela minha e a sua oração. Algumas portas só se abrirão através de oração. Algumas portas só se abrirão através ali, de oração conjunta. Então, aqui Paulo ele pedia para que eles pudessem orar, para que o Senhor abrisse a porta da palavra, para que eles então pudessem falar do mistério de Cristo. Olha que maravilhoso esse pedido de Paulo à igreja. Então, orar para que o Senhor abrisse a porta da palavra. A porta da palavra é a porta da verdade. É um acesso que é permitido às pessoas chegarem a Deus. É um acesso que faz com que o pecador chegue até o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo.
essa porta da palavra foi por onde eu e você nós entramos. Fala de Jesus, fala, né, daquilo que nós encontramos, que é a salvação, o mistério de Cristo, ele está, né, disponível para todos. Mas essa porta ela precisa ser aberta. E Paulo ele sabia exatamente que na vida dele as portas eram abertas pelo Senhor e as portas eram fechadas pelo Senhor. Ele estava preso lá em Roma porque ele sabia. Ele falou aqui no versículo 3, pelo qual estou também preso. Então, olha a consciência de Paulo. Então, precisamos ser cristãos conscientes. Ter a plena certeza daquilo que nós fazemos diante do Senhor. Precisamos então saber, conhecer a Deus, conhecer da sua palavra, para que nós possamos então ter o entendimento através do Espírito Santo daquilo que acontece na nossa vida, para que nós possamos então saber que as portas que estão diante de nós, algumas serão fechadas, que Deus assim deseja, e algumas serão abertas, mas precisarão de algumas atitudes da nossa parte. Então, que nós possamos, né, orar, que nós possamos perseverar em oração, ter ações de graças, que nós possamos juntamente, né, orar a Deus para que Ele possa, né, abrir portas. E aí, para cada um, né, Deus ele pode direcionar, encaminhar para que a sua oração seja para uma determinada porta. Aqui o apóstolo Paulo fala da porta da palavra. Podemos pensar a porta da prosperidade, a porta que transforma, a porta que modifica vidas. E nós precisamos então saber que Deus ele é poderoso para fazer isso. O apóstolo Paulo ele sabia bem disso. Porque lá mesmo no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 6, tem uma passagem que diz assim que eles, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então o apóstolo Paulo sabia do que ele estava falando. Porque nesse trecho eles foram impedidos pelo Espírito Santo de falar da palavra. Até isso Deus pode fazer. Deus pode impedir, se Ele desejar. Então, quando você sabe aquilo que Deus faz na sua vida, quando você tem convicção naquilo que Deus realiza, você então vai aceitar a posição de Deus, você vai, né, ter plena certeza que o Senhor está agindo. Então, e você vai ter paz no seu coração e não vai, diante das circunstâncias, ficar ali perdido. É por isso que Paulo, né, ele então, neste momento que ele estava passando, ele então conseguiu trazer essa palavra de fortalecimento para a igreja. Ele conseguiu trazer essa palavra, né, realmente que uma palavra que pudesse, né, impulsionar aqueles irmãos, né, a continuar firmes na presença de Deus. Então, não deixe que as portas do passado, né, façam com que você retrocesse. Porta fala de acesso. Então, olhe para frente. Olhe para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Não deixe, né, que as portas do pecado, né, as portas do desânimo tentem influenciá-lo, mas deixe, né, que o Senhor mostre a você, né, a porta que Ele quer abrir sobre a sua vida, a porta que Ele quer, né, que você acesse e seja abençoado. Então que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo,
né? Ter convicção do nosso Deus, ter convicção daquilo que o Senhor realiza na nossa vida. E aqui no versículo 4 ele diz assim: para que manifeste como me convém falar. O interesse de Paulo era que o Senhor manifestasse na vida dele como convinha que ele falasse a respeito, né, da palavra. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Talvez nós estejamos preocupados com situações, né, cotidianas e deixamos às vezes de lembrar, né, daquilo que o Senhor nos pediu. A igreja de Colossos ela estava enfrentando esse momento né, de batalha, e essa palavra veio para chamar a atenção. Hoje nós precisamos ficar muito atentos, porque o mundo em que vivemos é um mundo em que oferece muitas coisas. E muitas dessas coisas, elas não são atraentes ou não são interessantes para que nós, né, em relação ao nosso relacionamento com Deus. Essas coisas podem nos afastar do Senhor. Então fique atento. Fique atento. Então, deixe que Deus fale contigo, deixe que Deus, né, mostre, né, essa porta que Ele quer abrir na sua vida, para que você realmente possa ver, né, as maravilhas dele. Que nós possamos perseverar em oração, que nós possamos juntamente, né, sempre buscar ao Senhor, que Ele possa mostrar a sua graça na nossa vida, em nome de Jesus. Amém?